Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, beleza. Divulga aí para que mais pessoas nos acompanhem aqui hoje na live. Boa noite, boa noite. Vai mandando um oi aí. Manda pro pessoal que hoje a gente já vai chamar a Luzia aqui para entrar. E hoje o nosso tema é interação medicamentosa com uma farmacêutica. Aproveitar para tirar todas as dúvidas. Vamos lá, Luzia? Tá por aí? Manda um oizinho aqui para mim. Olá, Betânia, Flávio, Karina, Danilo, boa noite. Luzia, vamos lá? Tá por aí? E a gente já inicia. Tá por aí já. Então vamos lá. Boa noite, Luzia. Consegue entrar aqui? Acho que apareceu e eu tirei sem querer. Consegue mandar a solicitação novamente? Boa noite, gente. Vai falando um oi aqui para mim ver todo mundo que tá. Olha lá aí. Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, Luzia, Obrigada. às lives aqui de segunda-feira. Mais uma live, né? E, gente, olha só, a Luzia é farmacêutica e tem uma bagagem gigantesca aí para a gente fazer várias perguntas. Já tô com o meu caderno aqui de perguntas para ela. E vocês, já tem alguma pergunta aí em relação a esse tema? Interação medicamentosa em idosos. A gente vai bater um papo aqui e aí vocês vão tirando dúvida, tá? Fala aqui para mim de onde vocês estão falando, vai deixando nos comentários. Luzia, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Ah, tá bom. Boa noite para todos. Meu nome é Luzia, sou farmacêutica, formada desde 1986, só alguns aninhos. Eu trabalhei assim, maior parte do tempo com farmácia. Então, farmácia hospitalar, farmácia homeopática, tive farmácia por 17 anos. No final, agora, me aposentei trabalhando em farmácia de UBSF, na Prefeitura de São José do Rio Preto. Minha formação é farmácia e bioquímica, eu fiz especialização em homeopatia, em fitoterapia. Tenho, assim, como hobby aromaterapia, que adoro, e agora estou fazendo ortomolecular. Mais Olha só que legal. uma formação aí após a aposentadoria. E Olha só adoro que tudo que é chique, né? relacionado à farmácia, medicamento.
É isso. Espero Entendi. poder Então, tem tirar aí temas, algumas dúvidas aí sobre o tema. e tem temas para as próximas lives, hein? É, podemos é, Podemos preparar combinar aí alguma algum coisa. outro tema aí, porque o que não falta é dúvida e temas, né, para a gente abordar com relação a medicamentos. Tem muita coisa Bastante aí. assunto. É. Pessoal, O, vai o colocando boa nosso tema de noite hoje é aí. um tema bem extenso, né? É, Então, bom, só e vamos relacionado a lá, ele já tem gente. Se muita coisa vocês. também. É verdade. Se vocês tiverem perguntas, pode ir fazendo aqui, que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos aproveitar a experiência gigantesca aí que a Luzia tem para nos passar. Um tema tão importante e que pouco se conhece, né? Pouco se fala ultimamente. Mas vamos lá. E o que de É fato, verdade. Luzia, conta para nós, é a interação medicamentosa? Bom, a interação medicamentosa, ela pode ocorrer sempre que a gente associa aí duas substâncias, no caso, dois medicamentos, né? E esse encontro aí dos dois, essa interação aí, pode possibilitar reações diferentes do que esse fármaco teria se ele estivesse sozinho. Então, é uma interação que pode acontecer entre dois medicamentos, não é só entre medicamentos, pode ser entre medicamento e alimento, entre um medicamento e outros tipos de droga, como álcool, por exemplo. Pode ocorrer uma interação entre um medicamento e um fitoterápico, até uma substância que está presente aí no ar naquele momento pode estar fazendo aí uma interação medicamentosa, tá? Então, essa interação, ela pode ser de vários tipos, tá? E nem sempre, quando a gente fala de interação medicamentosa, o que vem assim na cabeça da gente é que pode ser uma coisa, que sempre vai ser uma coisa ruim. Mas nem sempre é uma interação, um evento ruim. Acontece de muitas vezes o médico, o prescritor, escolher associar dois medicamentos que vão ter uma interação favorável, que vai ajudar, um medicamento vai ajudar, vai melhorar a ação, a absorção do outro medicamento. Então, existem interações boas também. E, por exemplo, uma interação boa que a gente vê muito no dia a dia, Jane, quando a gente vai fazer uma inalação e a gente mistura o fenoterol com o brometo de hipatrópio para fazer a inalação. Então, é uma interação que vai melhorar a ação daquele broncodilatador. Então, é uma interação medicamentosa que o médico escolheu para melhorar a ação de um dos medicamentos. Só que o que acontece se a pessoa que estiver preparando essa inalação inverter as doses e colocar o número de gotas Nossa, trocado? aí é perigoso, Fenoterol, hein? pingar o número de gotas que foi prescrita para o hipatrópio e o que pode acontecer? Já não vai ser uma interação boa, porque o fenoterol é o broncodilatador, o outro só vai potencializar a ação dele. Se a gente inverte, a reação que pode ocorrer não vai ser de potencialização, e pode ter aí, de repente, uma depressão respiratória, algum evento indesejado. Então, essas interações elas podem ser boas ou ruins, aí depende do momento. Às vezes, pode ser associado dois antibióticos ou uma substância que vai melhorar o uso a ação de um antibiótico.
Por exemplo, a amoxicilina com o clavulanato de potássio, que a gente vê muito, né? Às vezes o médico prescreve só amoxicilina, às vezes prescreve associado, porque essa substância vai melhorar a absorção, a ação do antibiótico, da amoxicilina. Então, nesse caso, uma outra interação boa. Então, nem sempre as interações são ruins, mas muitas delas podem ser fatais até, né? Muitas delas podem aumentar a toxicidade do medicamento. Então, a gente tem que estar sempre atento e sempre observando e fazendo uso de um medicamento sempre com prescrição médica, com orientação, porque se a gente não estiver atento e ocorrer uma interação, às vezes ela pode ser indesejada e, no caso, as interações podem ser causa de internação e até de morte, né? Então, é uma faca de dois gumes, tá? E essa interação também, Olha só, ela pode acontecer... Oi? olha só o perigo, né? Você está A ouvindo? gente tem que prestar muita atenção. Eu tô É. ouvindo. E ela não acontece só entre medicamento e medicamento. Pode acontecer entre um medicamento e alimento. Então, às vezes, um alimento que está presente ali no trato gasmento, em que a pessoa está fazendo uso de um determinado medicamento, e ali tiver um alimento naquele momento, e esse alimento prejudica a absorção, ou vai competir com esse medicamento para ser absorvido, a ação do medicamento vai ser piorada também. Então, pode ocorrer um exemplo, né, de interação medicamento-alimento. E tem interação que acontece fora do organismo, né, na hora de preparar um medicamento. Por exemplo, na hora de preparar um medicamento injetável. Tem medicamento que a gente não vai poder misturar ali na seringa. Vai ocorrer uma interação ali e pode formar um precipitado, uma substância quelante, que não pode ser aplicada no paciente. Então, essas duas medicações aplicadas em horários diferentes ou em momentos diferentes, em aplicação diferente, elas não podem ser misturadas ali in vitro, né, dentro da seringa. Então, tem muitas situações que podem ocorrer interações medicamentosas, e essas são uma delas, são algumas delas, né? E a E, gente sempre ouve falar e eu deixa eu ver que eu mesmo anotei aqui tinha. um outro... Oi? Então, eu tinha o conceito de que a Não estou te interação ouvindo. medicamentosa era sempre ruim. E, na verdade, não está me ouvindo? Melhorou? Tô. Não, agora tô. Tá me ouvindo melhor? Melhorou. A gente Eu tô. sempre tem a gente tinha em mente que a interação medicamentosa era sempre ruim, né? E não associava com a potencialização do medicamento. Eu acho que uma das interações aí que o pessoal conhece muito é bebida, né? Ah, eu tô tomando antibiótico, não posso beber. Ah, estou tomando medicamento, não vou beber hoje. Né? Eu acho que é a única que o pessoal fica um pouco mais preocupado e que tem um conhecimento maior, né? Que o álcool com medicamento não é bom, né? Que se vê ultimamente, né? É o que mais se vê. Porque o E restante o ele não pessoal é, acaba não tendo e ele não é bom? conhecimento, né? Não. É. E o álcool, às vezes, ele aumenta a absorção de uma substância, fazendo com que ela seja mais, entendeu? Então, depende do medicamento. Então, quando se fala em interação medicamentosa,
Depende, entendeu? Depende do medicamento, depende da situação, depende do organismo, depende de muitas coisas. Por exemplo, uma situação que o paciente está tomando o cipro, por exemplo. O ciprofloxacino, ele não pode ser tomado junto com antiácido. Então, se a pessoa estiver fazendo uso de antiácido, a absorção dele vai ser diminuída. E se ele for tomado junto com álcool, por exemplo, o álcool vai alterar toda essa produção de ácido no estômago. E se ocorrer de, naquele momento, aumentar uma produção de ácido, esse medicamento não vai ser absorvido. A infecção não vai ser sanada, pode piorar, o paciente pode ter que ser internado. Então, depende mesmo. São muitas situações diferentes, mas tem aquelas que a gente comentou e que são boas, né? No caso de antihipertensivo, às vezes o médico opta, ao invés de aumentar a dose de um medicamento antihipertensivo, passar dois medicamentos de classe diferente. Então, um vai ajudar na ação da outra. Então, sempre tem, e tem muitas interações que são boas também. Tá? Então, O caso a caso, tem que estar hidroclorotiazida, sendo sempre avaliado. o Oi? hidroclorotiazida é um que potencializa, porque é um medicamento que se vê para hipertensão sempre associado com um outro. Hidroclorotiazida, ele é Tá me um ouvindo? diurético. Tô te ouvindo, sim. Ele é um diurético. Ele é um que é mais escolhido ali do que a furosemida, por exemplo. E a furosemida tem uma toxicidade maior aí em alguns casos, mas o diurético, para ele agir, ele precisa de bastante líquido e de um rim funcionante, né? Mas o hidroclorotiazida não está entre os que são mais perigosos. Já a furosemida já tem um uso assim Um risco. mais restrito e tem que ter alguns cuidados maiores no uso dela. Luzia, e o que é RAM? Explica aí pra RAM, gente. RAM é, reação adversa a medicamentos. Tá? Então, essas reações adversas, elas podem ocorrer independente de interações medicamentosas. E, normalmente, elas acontecem com o medicamento o medicamento está na dose correta, foi prescrito de forma correta, o paciente está precisando daquele medicamento, está tudo certinho, mas ocorre uma reação. Aquele organismo reage de alguma forma àquele medicamento. Pode ser uma alergia, pode ser uma tontura, uma hipotensão ortostática. Então, seriam essas reações adversas, reações a medicamentos. E elas são fatores que vão, muitas vezes, potencializar aí as interações medicamentosas, entendeu? Então, uma pode levar a outra, uma levar a uma reação adversa e vice-versa. Mas a reação adversa, ela pode ocorrer independente de estar sendo usado dois ou mais medicamentos. E a interação medicamentosa sempre vai ocorrer envolvendo mais de um fator. Você entendeu? Deu para entender aí a diferença? A Sim. interação sempre vai ter dois medicamentos, medicamento e alimento, mais de dois medicamentos, medicamento e álcool. Por isso que é E a tão reação importante adversa, Por isso que é tão importante
a observação, né, e o olhar clínico do cuidador, de quem está fazendo o cuidado ali. Então, o médico prescreveu um medicamento novo para aquele idoso, né? Então, tem que estar atento, né, para essas reações, que podem ser boas, né? Nossa, deu Ah, certo o é, medicamento. A o gente cuidador, costuma ver muito o isso cuidado dele é muito com importante. medicamento psicotrópico, com psicotrópico, né? E porque principalmente paciente com Alzheimer, que está no período de agitação, ou não dorme, e o paciente, os médicos entram com algum medicamento, e aí, para alguns, dá super certo, o paciente fica tranquilo e tudo mais. Outros, o paciente já fica muito sonolento, ou passam mal, né? Então, várias situações que podem ocorrer após o início desse medicamento. E a ação do cuidador é muito importante nesse momento, né? Porque ele, muitas vezes, é a pessoa que está, na maioria das vezes, né? É a pessoa que está mais presente ali com o paciente. Então, a observação, o cuidado, o relatar qualquer sintoma diferente que tenha surgido após o início, né, do uso daquele medicamento, porque quando a gente fala em interação medicamentosa, o idoso, é lógico que ele está mais propenso a ter essas interações, porque pelas próprias mudanças que ocorrem no organismo aí ao longo da vida, né? O idoso, ele vai ter já alteração ali no trato gastrointestinal dele, pode ter uma diminuição de saliva, diminuição de ácido no estômago, o rim já não pode não estar funcionando de forma adequada, e muitas coisas. O fígado dele já vai receber uma menor quantidade de sangue, já não vai ter aí uma capacidade de metabolizar medicamentos de forma adequada, e por aí vai. Intestino já tem uma dificuldade de absorção. Então, no idoso, qualquer medicamento a mais que é colocado, que é prescrito, observação maior, tá? Por isso Então, precisa se o atentar, papel né? do cuidador é fundamental. Oi? Por isso que os cuidadores, eles precisam se atentar. Pessoal, quem tá aí com a gente, tá travando muito, vi um comentário aqui, tá dando algumas travadas, né? Deixa aqui seu O meu comentário também está se travando? vocês... Tá um pouquinho, mas Que o acontece. seu tá de Deixa vez aqui em os quando dá uma comentários de travada. que se vocês já viram algum tipo de interação medicamentosa. Vamos aqui participando com a gente, tá, pessoal? Pode deixar algumas Ah, dúvidas. olha, Tem uma dúvida aqui, ó. você falou aí do. Ah, só vou falar você comentou aí do idoso, do tratamento. E, por exemplo, uma interação com o alimento que pode ocorrer no idoso que está tratando de Parkinson. Os medicamentos de Parkinson, eles têm que ser usados longe de alimento, de uma alimentação que seja proteica, porque eles vão competir ali no estômago para ser absorvidas as proteínas. Então, se tiver muita proteína ali no momento que toma esses medicamentos, ele vai ter uma deficiência de absorção. Então, o idoso que já tem uma baixa metabolização no fígado, uma baixa eliminação renal e tiver aí uma competição, uma interação com o alimento no estômago, o medicamento do Parkinson pode nem fazer efeito. Então, várias coisas que têm que ser observadas aí nesse momento.
E fora Olha que o só, idoso e o toma medicamento do sempre muitos Parkinson? medicamentos, né? E o medicamento do Parkinson em si, né? Eu conheço o Prolopa, e é um medicamento que ele é de duração curta, né? Então ele precisa ser geralmente fracionado a cada 4 horas. Então tem que prestar muita atenção, porque o idoso que não tem uma boa alimentação, ou que se alimenta de forma inadequada aí, né? Olha só a importância. Eu mesmo não sabia dessa interação. Então. E aí, olha a dificuldade, né? Tem que ser fracionado e ainda não pode ser colocado junto com uma alimentação muito rica em proteína naquele momento. Então, olha a Nossa. dificuldade do idoso, né? Outro medicamento que age ali no sistema nervoso central e que pode ter uma interação, por exemplo, com remédio para dor, né? Tipo, de repente ter que tomar uma morfina. Então, o idoso, ele já tem uma dificuldade ali com relação a pulmão, alvéolos pulmonares, menor afluxo de sangue ali no pulmão também, já uma dificuldade respiratória aí que pode estar se manifestando. Aí ele tem que tomar um remédio para dor e toma um opiáceo, uma morfina, por exemplo. Se de repente ele tiver que tomar um antipsicótico, que também pode levar a essa depressão respiratória, os dois podem interagir. Então, é uma interação muito perigosa, uma interação que deve ser evitada, né? Porque nas interações a gente tem aquelas que a gente tem que procurar evitar, aquelas que a gente deve evitar, mas de repente o paciente pode estar precisando muito daqueles dois medicamentos. Então a gente vai usar e vai monitorar aquilo através de exame, através de observação. Então tem essas situações também, né? De que muitas vezes a gente sabe, o médico sabe que aquela interação é potencialmente perigosa, mas o paciente está precisando daquilo naquele momento, é a única opção que tem. Então, ela vai ter que usar e ficar monitorando. Né? É o caso dos anticoagulantes também, né? Da varfarina. E qualquer coisa ali altera a ação da varfarina. Porque no caso da varfarina, Jane, a gente tem até lá, né? A minha mãe que faz uso. A varfarina, ela tem que se ligar a proteínas. Só que o idoso vai tendo uma diminuição dessas proteínas plasmáticas também no sangue dele. Então, se ficar muita varfarina livre ali, que não está ligada, a ação da varfarina pode aumentar de repente e a pessoa ter maior risco de sangramento. Ou se ele tomar algum outro medicamento, por exemplo, está tendo muita dor e começa a tomar muita dipirona, que vai ter o mesmo tipo de absorção da varfarina, vai ter que se ligar a proteínas ali no sangue, a proteína livre, porque a dipirona tomou o espaço dela ali naquele momento e aumentar o risco de intoxicação por ela. Mas, então, é um medicamento perigoso para idoso, mas tem muitos casos que ele tem que usar. Então, tem que ser monitorado, fazer exames, verificar o INR sempre. E assim vai, assim vamos. Olha só para esclarecer, né? O medicamento, essa varfarina, é um anticoagulante, né? E ele afina muito o sangue e aí o risco de hemorragia é muito grande. Quando tem uma interação medicamentosa, o risco é maior, né? Então, por isso que tudo que esse idoso Exatamente. que usa esse tipo de medicamento toma, não é simples assim, tá com uma dorzinha, dá um medicamento, tá com isso, dá outro, dá outro. E não pode, né? Porque tem todo um estudo a ser feito, né? Se realmente não vai ter interação medicamentosa, não pode prejudicar esse idoso.
né? Porque é um medicamento que pode causar uma hemorragia interna, né? Estourar uma veia aí no cérebro, no coração, enfim, causar até a morte do paciente. Então, são É, medicamentos que precisam, é um né, medicamento campeão aí de de uma interações, né? análise, correta, né? Por isso que o automedicamento por si é ruim, né? Precisa ter um estudo, uma avaliação bem feita e não medicar o paciente por conta, né? A gente sempre precisa de uma prescrição médica. Ô, Luzia, tem duas perguntas aqui. A primeira foi a da Karina. Tem medicamentos que são contraindicados para idosos? Tem muitos, né? Tem uma lista de medicamentos que chama critérios de Beers. E nessa lista tem muitos medicamentos que são contraindicados para idosos. Então, normalmente, os geriatras seguem muito essa lista e tentam fazer aí, né? Eles falam muito numa desprescrição baseada nessa lista, né? Nesses critérios de Beers também, para diminuir o número de medicamentos que o idoso toma. Então, o geriatra vai limpando, né? Limpando o tratamento e vai deixando o mínimo de medicamento necessário. Mas tem uma lista, sim, que a gente se baseia, e essa lista está sempre sendo atualizada, né? Tem que ser sempre atualizada, porque tem muitas pesquisas, e agora, com o aumento da idade, né? Da, aumento do número de idosos, se torna necessário aí mais estudos com relação a interações, a ação dos medicamentos, porque o que a gente tem com relação à ação de medicamento, metabolismo, é sempre avaliado num organismo sadio, num organismo jovem. Então, agora que a gente está tendo com o envelhecimento da população, mais estudos relacionados à ação de medicamentos nos idosos e interações. Então, a gente está caminhando nesse sentido, porque nós temos cada vez mais o número de idosos, né? O Brasil, inclusive, tem pesquisas que em 2050 nós vamos ter a maior população de idosos da América Latina. Então, imagina a importância desses estudos, dessas observações e dessa lista de medicamentos que é potencialmente perigoso para idosos. E os idosos, eles também se automedicam, né? Então, a conscientização deles também é importante, porque, inclusive, a gente tem, assim, uma tradição, né? Todo mundo, é meio cultural, todo mundo tem uma farmacinha caseira. E aí o idoso pega ali a receitinha dele, é orientado, e a gente pensa que ele vai chegar em casa e vai fazer o uso correto daquilo. E às vezes até vai, mas a gente não sabe se ele vai tomar um antiácido, se ele vai tomar aquele medicamento com leite. Então, além dessa lista de seguir todos os critérios e de estar observando tudo, a gente tem que conhecer. E a equipe tem que estar bem aí antenada com o que o idoso está fazendo, com o que ele vai fazer com aquele tratamento quando ele chegar em casa, né? Então, se ele tiver um cuidador, é claro que os riscos vão ser minimizados, né? Porque vai ter alguém ali observando e seguindo as orientações e relatando tudo que pode estar acontecendo. Mas nem Qual que é sempre a é outra assim, pergunta? né? Nem, nem todo idoso tem aí alguém supervisionando, de olho, né? Então, realmente os profissionais da saúde que têm contato com esse idoso precisa observar. A outra pergunta é da Camila. As Exatamente. A medicações. maioria do
travou um pouquinho, mas voltou. As medicações que podem ter interação medicamentosa, quanto tempo devem ser administrado uma da outra? Ou depende do fabricante? Entendeu? Vai depender da medicação, né? O que eu te falei, cada caso é um caso, mas normalmente elas vão ter que ter um tempo grande de administração entre uma e outra, ou nem ser administrada junta, né? Então tem que ter um tempo, sim. Não vai depender do fabricante, vai depender do medicamento, em si, o tempo que ele vai ter que ser colocado de intervalo entre um e outro, tá? Entendi. Bom, existem outros fatores além da mudança no organismo que favorecem a interação, Luzia? Ah, existe sim, existe, assim, além da interação que pode ocorrer entre esses medicamentos e essas mudanças no organismo do idoso, tem aquelas doenças que ele tem, né? Que o idoso normalmente tem uma ou mais de uma doença crônica e que ele está tratando. Então, isso vai aumentando, né? O que a gente chama de, vai levando ao que a gente chama de polifarmácia. Então, o idoso ele sempre usa vários medicamentos. Então, esse é um outro fator, né? Um fator que pode levar a mais interações, a presença de doenças que vão fazer com que tenha que ser acrescentado medicamento ali no tratamento desse idoso. E também, lembrando que tem que ser observado a seguinte questão: de repente, a gente está tratando um, uma reação que já é uma reação vinda de uma interação e não uma doença. Por exemplo, uma tontura que de repente começa a tratar como labirintite. Pode ser que ela já seja em decorrência da interação de dois medicamentos. Então, tem que avaliar quais medicamentos que estão sendo usados para essas outras doenças crônicas aí estão, que a gente está associando mais medicamentos no tratamento. Então, na hora de acrescentar um outro medicamento para uma nova doença, de repente, observar se essa doença, se é realmente uma doença ou se é uma reação a um medicamento ou uma interação medicamentosa que está ocorrendo aí nesse momento, tá? E a presença ali que a gente já falou, né, das farmacinhas caseiras, e o uso de medicamento aí sem orientação médica é um outro fator que também leva à interação, porque o idoso toma isso sem orientação, sem que o médico saiba que ele está tomando, e pode ser uma substância simples aí do dia a dia, que pode estar causando uma interação medicamentosa. E a gente sabe assim que a maioria das pessoas tem até pesquisas relatando isso, né? Que a maioria das pessoas toma o medicamento por conta própria, indicada por vizinho, indicada por amigo, indicada por propaganda na televisão. Então, esse também é outro fator que pode aumentar a ocorrência de interações medicamentosas. Ô, Luzia, a dor de estômago, né, que é muito comum, a gente pode chamar de reação a algum medicamento ou pode estar interligado à interação medicamentosa? Porque é muito comum, né, se relatar. Comecei a tomar um medicamento tal e eu tô com muita dor no estômago, principalmente com antibiótico. Tem relação a reação ou interação? Olha, aí vai depender, de repente a pessoa pode realmente estar tendo aí uma gastrite,
uma inflamação gástrica, mas pode ser uma reação do medicamento, né? Porque tem medicamentos que vão irritar a mucosa ali do estômago. Uso de álcool também pode ser um fator, né? Que às vezes ele não é relatado pelo paciente, ninguém sabe que ele faz uso, então pode ser que esse álcool esteja irritando ali a mucosa gástrica, pode ser que esteja diminuindo ainda mais a absorção de medicamentos e levando a uma piora dessa dor. Então, pode ser uma doença e pode ser uma dor em decorrência de uma interação medicamentosa, de uma reação a algum medicamento. Então, tem que ser pesquisado, avaliado, tem que ser descartada a hipótese de que da pessoa estar realmente com uma doença. E se ela está fazendo uso de dois medicamentos que pode levar à irritação gástrica, já é um fator aí para que a gente pode estar concluindo que, de repente, pode ser isso e aí tomar alguma atitude para minimizar, né? Ver qual é o medicamento que ele está tomando, de repente, mudar o horário, e associar uma substância que não vai interagir e que vai melhorar essa dor no estômago, né? Então, pode ser as duas coisas. Isso é o que pode ser feito, né? O que o cuidador pode fazer aí para amenizar, diminuir ou de fato não ter essa interação? Tem alguma coisa relacionada aí a não, né, o profissional não médico? O profissional não médico é observar e relatar mesmo, né? O, o que está acontecendo. E evitar, por exemplo, o uso de fitoterápicos, de substâncias assim, sem orientação médica, porque a gente sabe que vários fitoterápicos podem causar interação medicamentosa e reações. Então, o profissional não médico é estar atento ao que está sendo usado, sem que a equipe que está tratando do paciente saiba. Então, o cuidador tem que estar sempre atento a isso. E orientar, né? A orientação do paciente também é muito importante, porque aquele que tem aí um entendimento e que está ativo, né? Saber dos riscos que ele corre é importante. Então, o profissional não médico está fazendo essa orientação e acompanhando isso. Relatar à família se está percebendo que o paciente faz uso de álcool, nicotina, né? Que nicotina também pode interagir com alguns medicamentos e piorar a situação, né, de alguns órgãos. E aí no idoso essa piora aí pode causar problemas com relação à absorção, distribuição e ação de medicamentos também. Então seria esse tipo aí de ação, né? Observar e relatar. Relatar ao familiar, relatar ao profissional na hora que acompanhar uma consulta e orientar o idoso. Seriam essas as atitudes aí principais. Por isso que é tão importante, né, a anotação do profissional. Né? Eu falo em relação ao cuidador mesmo, né, de relatar no seu dia a dia, né, fazer uma anotação de como esse paciente está. Porque às vezes são alguns comportamentos que são comportamentos até discretos, né? Reações até discretas que talvez a pessoa, própria pessoa ali que está cuidando, o próprio cuidador não relaciona com o medicamento. Mas quando você começa a observar, olha só, né, foi uma reação que
começou no dia tal, né? E depois disso não teve mais mudança, não teve mais melhora. E aí quando você começa a fazer uma avaliação geral, olha, mas no dia tal, ele iniciou o medicamento, né? Então às vezes até demora um pouco para o profissional entender que aquilo é uma reação do medicamento. Então, por isso que eu falo que o cuidador ele precisa avaliar o paciente diariamente. Chegou, bateu o olho e avaliação né, de comportamento, da questão física, né, de tudo, porque as mudanças são muito rápidas e muitas das vezes até sutil, que se passa despercebido. Então, o É, cuidador ele tem que ter esse olhar exatamente, avaliador contínuo. exatamente, porque às vezes as reações e as interações acontecem com as coisas mais simples. Não é aquela coisa que vai acontecer só se estiver tomando um medicamento muito diferenciado, muito forte. Pode estar acontecendo com um analgésico que está tomando. E quantas pessoas não tomam analgésico por conta própria? Quantas pessoas não tomam um anti-inflamatório que é um dos medicamentos potencialmente perigosos para idoso? Muitos deles fazem uso sem acompanhamento médico. Xarope para tosse, antigripal, relaxante muscular. Então, parecem coisas assim, muito simples, né? Que a gente chega na farmácia e pega ali na prateleira, qualquer um pega e paga e vai embora e usa e pode estar vindo aí a partir desses medicamentos que a gente pensa ser simples, mas que de repente pode estar causando aí uma interação com outro medicamento que está sendo usado para tratar uma das doenças crônicas do idoso. Então, o cuidador tem que estar atento a esse tipo de ação. Faz tratamento para diabetes, hipertensão, mas estava com uma dor e tomou um relaxante muscular. Essas fórmulas com relaxante muscular tem dois, três componentes. Isso que a gente compra ali na farmácia, pega aqueles envelopinhos ali, sem acompanhamento nenhum. É três substâncias a mais que está sendo incluída no tratamento. Tá? E pensar sempre assim que no idoso as coisas têm muito mais probabilidade de acontecer do que numa pessoa mais jovem, que o organismo ainda está totalmente saudável, não teve ainda alterações nenhuma, né, da fisiologia, de funcionamento desse organismo. Então, essa atenção é muito importante. E estar atento porque, às vezes, é nas Olha só, coisas mais simples, no uso de substâncias mais inocentes, aparentemente, né, que na verdade não são. a Camila fez uma pergunta aqui que eu achei muito válida e muito importante. Tem idosos que gostam de tomar os medicamentos com leite, já que pode ter interação com alimentos e também seria sempre a melhor opção tomar com água? Seria sempre melhor opção tomar com água, é isso, né? É, e é muito comum, Sempre né, com os água. idosos ali no café da manhã tomar um medicamento e tomando leite. Na verdade, todo medicamento, ele foi pensado e foi feito para ser tomado com água. Então, tomar com outra substância está errado. Então, tem que ser com água. Então, o idoso tem que ser orientado e não fazer uso de medicamento com leite. Tem antibiótico que, se for tomado com leite, não vai ter absorção nenhuma, a tetraciclina, por exemplo. Se ela for tomada com leite, ela vai formar ali uma outra substância e não vai ter absorção.
Então, a infecção para a qual ela foi prescrita não vai estar sendo tratada. Então, o medicamento ele foi feito para ser tomado sempre com água. Olha só, gente, ó, uma informação de extrema importância, né? O medicamento tem que ser administrado com água e nunca com leite ou qualquer outro tipo de substância. Sempre com água. É isso, Luzia? Sempre com água. E a maioria deles vão precisar de um meio líquido, né? Para ser absorvido. Para ser absorvido, para depois ser eliminado. E se a gente pensar também por um outro lado, né? Uma outra questão, que o idoso tem uma diminuição de líquidos corporais, uma diminuição de água ali. Já vai ter uma dificuldade no transporte, na absorção desse medicamento. Então, se ele não for tomado com água, a situação se torna um pouquinho pior, né? Nós podemos estar complicando ainda mais a situação das questões relacionadas à absorção desse medicamento. Porque ele já tem uma diminuição na produção de saliva, né? De líquido mesmo, a boca já do idoso já é um pouco mais seca, né? Produz uma quantidade menor ali de líquido, né? De saliva. E então, pronto. Mais uma coisa aí a ser pensado e corrigido aí para os cuidadores que sabem que o idoso, né, toma um medicamento com leite. Luzia, Com suco também não, que tá? tipo de... Porque Pode falar. Pode falar do com suco. suco também não, porque tem algumas frutas que têm substâncias que também podem alterar a ação do medicamento ali, a absorção dele no estômago e posteriormente no intestino também. Olha, gente, nem com E até levar leite, alguma nem interação, né? suco, nem chá, né? E o chá também tem interações, né, Luzia? Chá tem, porque ele vai ter ali presente no chá algumas substâncias, né, que a gente chama de fitoquímicos, e que pode ser substâncias aí com potencial para interagir com algum medicamento que o idoso está tomando. Então, mesmo os chás que o idoso tem hábito de tomar, tem que ser avaliado dentro das prescrições, dentro do tratamento, se aquele chá não tem nenhuma substância que pode estar interagindo ou alterando a ação de um medicamento. Então, mesmo aqueles chazinhos inocentes também, tem que ser avaliado e pensado ali na dieta do idoso, tá? Olha só. Luzia, e o que o cuidador ele pode estar observando após o início de um medicamento, assim, fisicamente? Só comportamento? Tem algum outro tipo de reação alérgica, dor, enfim? Normalmente pode ser assim, N coisas, né? Mas depende do medicamento que ele iniciou, né? Aquele medicamento vai ter uma ação, por exemplo, no sistema nervoso. Normalmente, se ele apresentar alguma reação, vai ser mais relacionado assim à sonolência, ou uma hiperatividade, uma confusão mental, uma diminuição ali na cognição, tontura. Então, vai depender aí do que a gente está buscando com aquela medicação que foi acrescentada, que foi colocada aí no tratamento, né? E se ela estiver sendo colocada
naquele momento, e o idoso está tomando outro medicamento que eles têm, que vai ter interação, aí pode ser uma coisa completamente diferente. Então, pode ser uma diminuição de filtração renal, por exemplo, e vai diminuir aí a urina do idoso, vai ter uma diminuição. Pode ser um intestino mais preso. Ai, são assim, são tantas coisas que tem que ser observada. É estar atento a tudo. A gente não sabe o que vem, né? Atenção, sempre que for colocado um medicamento novo. O cuidador é muito importante, realmente, porque pode ser São muitos que o idoso detalhes. tenha uma queda que já é uma reação assim totalmente perigosa, né? Uma queda, por exemplo, pode levar o idoso para um hospital e a partir daí até chegar a óbito, né? Então, sempre A gente tem que, que que pensar se iniciar sempre. um medicamento novo, tem que ser avaliado pelo médico, no caso do idoso, lógico, de preferência o geriatra, que é o médico indicado para isso, e que o que está mais preparado para tomar esses cuidados e estar atento, né? A tudo que pode acontecer. Qualquer mudança, né? Qualquer situação que o idoso venha apresentar que é fora do normal dele, pode ser uma reação. Né? Ô, É, Luzia, e então, como por isso que que o as acompanhamento pessoas. aí por uma equipe é muito importante, porque vai ser. Porque com o acompanhamento, o tratamento vai ser melhor selecionado, os medicamentos vão ser melhor avaliados, vai se buscar um, um, um esquema ali de tratamento que não tenha medicamentos que interagem entre si, ou que se tenha que seja questões leves, e que ele seja usado em horários diferentes. Então, vários cuidados vão ser tomados. Luzi, como que as pessoas né, ficam sabendo que aquele medicamento não pode ser usado com outro medicamento, por exemplo? Que alternativa aí a gente pode estar usando para fazer uma pesquisa e entender melhor? Porque às vezes nem sempre a bula do medicamento, às vezes, né, não fala de interação. E às vezes até assusta as pessoas, né? Tem alguns aplicativos que a gente pode fazer essas pesquisas, né? Tem alguns que são até de uso gratuito, alguns são pagos. Então tem Mulas Med, a gente pode pesquisar, tem aquele Medscape, tem um que você me mandou outro dia, né? Que a clínica usa. Eu acho que era, eu não lembro se era da Medley, era de algum laboratório. É, Tem, acho que é Drugsmed, que é gratuito também. eu acho que era isso mesmo. Então, normalmente Era isso são mesmo. esses aplicativos que a gente já coloca o medicamento lá e já traz as interações que ele pode ter com outros medicamentos. Mas, normalmente, eles são em inglês, né? Então,
De repente, aí, o cuidador pode não ser tão fácil aí para ele entender esses aplicativos. Eu acho que tem que estar orientado aí pela equipe mesmo, porque normalmente esses aplicativos quem vai usar vai ser mais a enfermagem, os nutricionistas, farmacêuticos, médicos, e também, mesmo que for detectado que aquele causa uma interação, ele vai ter que levar para o profissional, né? Aquela situação. E, às vezes, é o que a gente comentou lá no começo, né? Algumas interações, elas acabam sendo por opção mesmo do médico, porque o paciente está precisando muito daquilo naquele momento. Então, tem que ter só um acompanhamento e uma observação. Mas tem esses aplicativos que a gente pode usar sim. E estudar, está sempre se atualizando, né? Com relação a isso. Porque se você imaginar um tanto de medicamento que tem e o tanto de combinação que pode ter, né? O tanto de É coisa que pode verdade. acontecer no organismo do idoso, né? Então é atualização e estudo sempre. Tem que gostar do tema, É verdade. né? Gente, e aí, o que que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta para Luzia? Foi muito bom, Luzia. Coloca aqui se vocês gostaram da live ou tem alguma dúvida. Quero agradecer aí o pessoal que fez os comentários, que mandou pergunta, que está acompanhando aí a gente desde o início, os que chegaram depois. Fiquei lutando Obrigada, com esse gente. fone desde o início. Obrigada. Se tiverem alguma outra dúvida, podem mandar para você, tá? Ou para mim, diretamente, Luzia, quem me conhece. deixa, Porque, assim, é um deixa tema muito amplo, seus, né? É um tema que a gente não acaba nunca de falar, porque muito amplo, muita coisa, cada caso é um caso, né? Se tratando de interações, cada caso é um caso. Depende do medicamento, depende Luzia, do paciente. ficou alguma coisa aí que você gostaria de acrescentar? Que eu não perguntei. Deixa eu dar uma olhada aqui se teve algum exemplo que eu anotei, queria passar aí relacionado e que eu acabei não falando. Nós temos um medicamento que é bem assim polêmico, né? E que tem muita interação, que é o omeprazol. E a gente acabou não falando dele, É né? verdade. E Mas o omeprazol, por exemplo, todo mundo é, conhece, né? então, ele é bem polêmico, né? Mas ele é um campeão de interação também. Inclusive, assim, uma que eu acho é, muito complicada, principalmente numa senhora idosa, por exemplo, que já tem uma neutropenia, que é uma diminuição, né, de células ósseas ali em alguma região aí do sistema ósseo dela, e ela faz uso de omeprazol. O omeprazol diminui a absorção de cálcio, então pode estar potencializando essa osteopenia, essa falta de absorção de cálcio e levar o que era uma osteopenia a virar uma osteoporose. Ele também diminui a produção de ácido no estômago. Quantos medicamentos precisam desse ácido do nosso estômago para ser absorvido? Então,
uma outra questão aí relacionada ao omeprazol para a gente pensar, tá? Então, um medicamento que também E tem que ele ser deve tomado ser com tomado em bastante jejum, né? cautela, só quando for bem necessário. Oi? E é um medicamento que tem que ser tomado em jejum, o omeprazol. Ele pode ser tomado em jejum e em muitas prescrições ele é colocado para tomar também ao deitar, mas o fato é que ele vai inibir a bomba de prótons que a gente tem no estômago, que é um sistema que produz o nosso ácido gástrico. Então, ele não é um tratamento para ser crônico, porque senão o nosso organismo, o nosso estômago, com o passar do tempo, vai parar de produzir ácido. Ele vai estar sempre sob efeito de um medicamento que de ácido. Então, a decorrência disso vai ser o quê? Diminuição de absorção de várias proteínas, diminuição da absorção de cálcio. Então, questões assim relacionadas a isso. O omeprazol, ele deve ser tomado por 15 dias, 30 dias, para tratar uma úlcera, uma gastrite, que é um momento em que a gente precisa diminuir a quantidade de ácido no estômago para que ocorra uma cicatrização, para que seja Olha resolvida só, aquela gastrite. Mas assim que ela está resolvida, a produção de ácido tem que voltar ao normal, que a nossa digestão precisa basicamente isso, né? Se não for, se a gente não pensar na questão de absorção, mas a nossa digestão precisa do ácido do estômago. Não é à toa que Deus colocou o nosso estômago com pH bem ácido. ó, a Valéria colocou aqui que geralmente é tomado diariamente, devido à quantidade de medicamento, né? Os idosos tomam muito medicamento. E, de fato, muitos idosos têm na sua lista de uso contínuo o omeprazol, né? E a gente agora Então, acabamos de aprender aqui que ele deve ser usado por pelo menos 15 dias só, né? Então Então, precisa de ser repente, reavaliado aí. esse idoso que toma muita medicação e que está tomando o omeprazol diariamente, por conta disso, pode ser que ele não precise desse omeprazol. Então, o geriatra vai avaliar isso. De repente, aqueles medicamentos que ele toma não é nenhum medicamento que vá ser necessário usar um omeprazol em conjunto com ele. De repente, um dos medicamentos que o idoso toma de manhã, por exemplo, que precisa de um pH ácido do estômago para ser absorvido, ele está tendo a absorção dele prejudicada por causa do uso do omeprazol. Então, tem que ser avaliado. Será que todo idoso que toma bastante medicamento precisa do omeprazol? De repente, até algum medicamento que ele está tomando é porque ele está tomando para tratar um mal causado pelo uso do omeprazol. Uso crônico, né? Olha, olha só. Gente, para não estender muito, vamos ficando por aqui. Luzia, fala suas redes sociais para o pessoal seguir aí. Olha, eu tenho. Ai, engasguei aqui, Jane. Acho que eu falei demais. O que eu uso mais é o Instagram mesmo, é Luzia Suzigan. Facebook eu tenho, mas uso muito pouco. Estou começando agora com a Cuidando de Idosos aí, para te acompanhar. Mas tem o Facebook também. E é igual, é Luzia Suzigan. Gente, segue a Luzia lá. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente manda para ela, ela responde, ou pode mandar diretamente para ela, né? É... a Camila E está se falando ficou isso quando o assim, médico não prescreve o Puran e o omeprazol junto, que é um outro medicamento que inibe, né? Um outro, não é isso?
Ex- Exatamente. A levotiroxina, no caso aí o Puran, ele tem que ser longe, né, de alimento, porque acontece com ele a mesma questão que eu tinha falado lá da levodopa, né? Tem a presença de alimentos ali vai competir com a absorção da levotiroxina. Então, pode prejudicar a absorção dela. E se ele for tomado junto com o omeprazol, que vai mudar completamente o pH do estômago, também vai ter absorção prejudicada. Então, de repente, o Puran não está fazendo efeito, e toda vez que vai no médico e faz o TSH, aumenta a dose do Puran, pode ser porque está acontecendo alguma interação medicamentosa ali que está fazendo com que o Puran não seja absorvido corretamente e não esteja agindo da forma como é esperado. Então, está tendo um aumento aí de dose que, de repente, seria desnecessária. É isso aí. Muito bom, Luzia. Muito bom. Então, Quero são muitas agradecer coisinhas, né? Eu quero te agradecer pelo por muitos convite. detalhes. Espero que o seu pessoal aí tenha entendido, assim, como o que é interação medicamentosa e as situações aí, como que isso pode ocorrer, né? Dentro do organismo. E se ficar alguma dúvida, aí a gente pode marcar outro dia. E se tiver mais alguma pergunta aí, pode fazer direto para mim ou para você. E, e a gente vai tirando essas dúvidas. E podemos combinar algum outro tema numa outra oportunidade. Com certeza, vamos combinar assim. Gente, muito obrigada por ter, pelas perguntas, por estar aqui com a gente, nos ouvindo, né, aprendendo com a gente, aprendendo aí com a Luzia. E conhecimento é sempre bom, sempre válido. E se você está aqui nessa live, é porque realmente você é um cuidador diferenciado, você busca conhecimento e você com certeza é um profissional melhor, né? E se fez sentido para você, manda para mais pessoas para que possam entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E toda segunda-feira a gente tem live, sempre o tema é idoso. E é isso. Luzia, muito obrigada mesmo, de coração. E valeu, galera, todo mundo aí, Ai, brigadão mesmo. eu que agradeço e quero também te parabenizar pelo trabalho que você faz aí com a formação de cuidadores e realmente é uma profissão que a gente precisa muito e vai precisar cada vez mais, né? Vendo o quadro aí de envelhecimento da população, tá? É isso aí, Então, muito obrigada, obrigada obrigada pelo também. carinho, por nada, estamos aí aprendendo todo dia. Gente, beijo, fica com Deus, Luzia, fica com Deus e até mais. Amém, Tchau, amém. tchau. Vocês também, vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau.